Regina se alegra quando Inês lhe conta que Andrezinho está melhorando e o menino até acena com a mão. Isidro diz ao filho que o que aconteceu é um milagre. Andrezinho revela que antes dos colegas chegarem com os cartazes, sonhou com uma luz branca e que caminhava em sua direção. No entanto, logo despertou do sonho. Para Isidro não há dúvidas de que Andrezinho está vivo graças ao milagre divino e ao poder do amor. No apartamento de Adriana, Honório chora sozinho, lamentando por não ter percebido que estava perdendo Constanza. Em um café, César pergunta a Constanza por que ela mentiu para Honório que existia algo entre eles. Constanza se desculpa, admitindo que não avaliou as consequências, mas garante que não deseja colocá-lo em uma situação difícil. César responde que isso não tem importância, afirmando que ficaria satisfeito se o que Honório disse fosse verdade. Constanza explica que a acusação de infidelidade de Honório a feriu, já que ele não tem o direito de cobrar nada, uma vez que ele próprio não é fiel. César insiste em revelar a verdade para Honório, mas Constanza o proíbe, dizendo que a separação será mais simples se Honório acreditar que ambos estão quites. Após a recuperação de Andrezinho, Antônio, Inês e Dona Carla convencem Regina a passar alguns dias na fazenda de Jerônimo para sua proteção. Hesitante, Regina concorda, mas avisa que ficará apenas por poucos dias. Alzira apressa os trabalhadores na colheita por causa da tempestade iminente. Álvaro aparece para conversar, mas Alzira avisa que Ezequiel está nos vinhedos. Álvaro então pergunta se ela tem medo de que o marido desconfie que o filho que ela espera é dele e não de Ezequiel. Alzira tenta negar a gravidez, mas Álvaro ameaça, dizendo que se ela não quer que o marido descubra a verdade, terá que seguir as suas ordens. Ele exige que ela vá ao consultório no dia seguinte. Ezequiel, animado, conta a Lázaro que Alzira parece estar grávida e que adoraria ter uma menina tão linda quanto a mãe. Lázaro, contente pelo amigo, o parabeniza, mas com uma certa tristeza, comenta que Ezequiel é um homem de sorte. Jerônimo informa a Carlos que Regina passará alguns dias na fazenda e que precisam buscá-la no aeroporto. Jerônimo também menciona que Regina ficará furiosa ao descobrir que ele se casou com Renata apenas para se vingar. Carlos observa que Regina vai sentir o que Jerônimo quer que Renata sinta ao confessar as mentiras e as razões por trás delas. Gonçalo insiste em levar Regina ao aeroporto e manifesta o desejo de que ela e Renata se tornem amigas na fazenda. Regina admite que também gostaria disso. Enquanto vasculha um baú no quarto de Jerônimo, Renata encontra a foto dela e Roberta juntas, com a dedicatória para Rafael, e fica espantada. Jerônimo aparece e pergunta o que ela está fazendo. Renata responde que está buscando provas de sua inocência e, decidida, pergunta se é por causa daquela foto que ele acredita que ela seja bonita. Jerônimo confirma e admite que sente um grande alívio por finalmente poder contar toda a verdade. Renata jura que nunca foi noiva de Rafael, mas Jerônimo não acredita. Renata destaca que Roberta é quem está em evidência na foto e que o nome dela também começa com R. Jerônimo esclarece que sua desconfiança de que Renata era bonita não surgiu apenas pela foto. Renata revela que já sabe que no início ele suspeitava de Roberta, mas depois mudou de opinião. Jerônimo acusa de ser sempre ela a mentir, lembrando que se passou por Adriana e que esperava por Rafael no bar, afirmando que ele era seu namorado, talvez a única verdade. Renata admite que estava esperando por Rafael, mas afirma que ele não era seu namorado. Renata então questiona por que ela estaria esperando por Rafael no bar se fosse a bonita. Jerônimo sugere que talvez ela pensasse que ele não havia recebido a carta. Renata, sem hesitar, pede para ver a carta e todas as provas que ele diz ter para acusá-la da morte de Rafael. Jerônimo arrasta até o escritório, mostra a carta da bonita para Rafael e a lê em voz alta. Renata nega imediatamente, dizendo que não foi ela quem escreveu a carta e que a caligrafia nem é dela. Jerônimo insiste que ela está mentindo e em seguida exibe o colar com a letra R, perguntando se ela vai negar que o acessório é seu. Desesperada, Roberta confessa a Josefina que Renata perguntou se ela e Rafael namoraram e que tem medo de ser descoberta. Josefina orienta a não dizer nada, afirmando que será a palavra dela contra a de um morto. Roberta admite que não tem a frieza de Josefina, mas esta garante que basta negar tudo.
Josefina tranquiliza Roberta, lembrando que Renata não irá ao casamento e que em poucos dias Roberta será a esposa de Matias, o que acontecer depois elas resolverão. Renata insiste com Jerônimo que o colar não é dela e afirma que pode provar. Sob o olhar atento de Matilde, Manuela e Hermínia, Jerônimo acompanha até o quarto, onde Renata mostra seu próprio colar com a letra R e afirma com segurança que o outro pertence a Roberta. Jerônimo, ainda perdido, insiste que Renata deve ter 2 colares, mas ela reafirma que usou o colar no dia do casamento e que, na verdade, quem está equivocado todo esse tempo é ele. Ele argumenta que há várias provas que a ligam como noiva de seu irmão, mas Renata contrapõe, lembrando que também há evidências apontando para Roberta. Ela revela que o nome da irmã está gravado no coração que Rafael desenhou em uma árvore. Jerônimo desconfia e Renata o desafia a ir até lá para comprovar. Matilde, ao ver os dois saírem juntos, se anima e comenta que agora a bomba vai estourar. Hermínia questiona quem vai sair vitorioso e Matilde garante que será Jerônimo, enquanto Manuela acredita que Renata está reagindo como uma mulher injustiçada. Mesmo assim, Matilde insiste que Renata é a bonita. Enquanto isso, Lázaro passa de carro e avista Aurora à beira de um penhasco. Ele acelera em direção a ela, que de pé sobre as rochas reflete sobre a falta de sentido de sua vida sem Augusto. Ao ler a carta de despedida que Aurora escreveu, Augusto se alegra, pensando que com Aurora fora de seu caminho, Renata não terá mais remorso em aceitar algo além de uma amizade. Aurora se prepara para saltar do precipício quando Lázaro chega a seu lado e começa a conversar. Ele pergunta o que ela pretende fazer e Aurora diz que não vê outra saída. Lázaro, no entanto, insiste que sempre há uma solução. Mesmo assim, ela confessa que não quer mais viver e ele responde que se ela pular, ele irá atrás dela, pois não vai deixá-la sozinha. Enquanto isso, Constanza está em seu quarto chorando quando Matias entra, a abraça e declara que a ama muito, sofrendo por vê-la assim. Constanza, angustiada, admite que não consegue entender por que Matias decidiu se casar com Roberta. Ele explica que se não fosse pela felicidade de Renata, ele já teria desistido, mas admite que está inseguro sobre o casamento. Mudando o foco, Matias afirma que Honório não tem interesse em Branca, mas Constanza o interrompe, afirmando que o problema é muito mais profundo que a infidelidade. Ela desabafa que muitas coisas se quebraram entre eles. Matias então sugere que talvez devesse pedir ao tio para não ser mais padrinho do casamento, mas Constanza responde que isso é algo entre ela e Honório e que eles dois continuarão sendo os padrinhos, ainda que considere o casamento um erro. De volta ao penhasco, Lázaro pergunta se Aurora está realmente disposta a tirar sua própria vida por causa de Augusto e diz que entende o que é amar alguém que não retribui como se espera, assim como o desejo de fugir. Aurora insiste que quer escapar de uma realidade insuportável. Lázaro garante que se ele conseguiu superar, ela também pode, e a lembra de como é bonita, jovem e uma mulher admirável. Ele a encoraja a enfrentar a vida e Aurora, em desespero, pergunta o que fazer se não conseguir. Lázaro responde que ela deve continuar tentando até encontrar forças. Aurora pede que ele vá embora, mas Lázaro estende a mão, sugere que se ela não confiar em si mesma, que confie nele. Tocada, Aurora aceita sua mão e o abraça. Na empresa, Branca encontra Honório repousando no sofá do escritório e o beija. Revoltado, Honório exige que ela saia, mas Branca sugere que ele vá para sua casa, já que foi expulso por Constanza. Ele deixa claro que, embora esteja separado de Constanza, isso não significa que ficará com ela. Branca insiste que só deseja reavivar o amor entre eles. No entanto, Honório é enfático ao afirmar que mesmo que ela fosse a última mulher no mundo, jamais a amaria ou ficaria com ela. Branca, por sua vez, garante que ele mudará de ideia. Beth surpreende Adriana pegando uma foto de Roberta e Renata no escritório de Gonçalo e pergunta para onde ela vai com a imagem. A Adriana explica que precisa que alguém veja Roberta e Renata juntas. Beth alerta que Gonçalo ficará furioso, mas Adriana promete devolver a foto antes de ele voltar e assegura que assumirá toda a responsabilidade. Enquanto isso, Renata mostra a Jerônimo o coração gravado na árvore com o nome de Roberta. Ele argumenta que não há como provar que Rafael foi quem fez isso e afirma estar certo de que Renata era a noiva de Rafael.
Renata então pergunta se foi Roberta quem lhe deu essa informação, mas Jerônimo nega. Quando ela insiste em saber quem o fez acreditar nisso, ele confessa que prometeu não revelar a identidade da pessoa que lhe contou. Indignada, Renata o acusa de não ser homem de palavra e exige descobrir quem tem mais credibilidade do que ela e suas provas. Josefina, por sua vez, ameaça arruinar Renata se ela prejudicar Roberta com essa história envolvendo Rafael. Matilde, Manuela e Hermínia relatam a Carlos sobre a discussão acalorada entre Renata e Jerônimo e Matilde revela que Renata encontrou a foto. Carlos pergunta se foi Matilde quem provocou toda essa confusão e ela admite que sim, dizendo que está satisfeita por ter detonado a bomba. Carlos, preocupado, diz que espera que essa bomba não resulte em um desastre do qual Matilde possa se arrepender. Renata deseja descobrir quem a odeia tanto a ponto de ter envenenado Jerônimo contra ela. Jerônimo responde que isso é uma questão de honestidade, pois alguém que viu a maneira como Renata brincou com Rafael não hesitou em informá-lo. Renata pergunta se o coração na árvore não faz Jerônimo hesitar em suas certezas. Em seu íntimo, ele recorda que Josefina afirmou que Renata era a rainha da mentira, e sugere que o coração pode ter sido criado por ela para incriminar a irmã, uma vez que nunca havia visto aquele coração antes. Renata observa que para Jerônimo só existem evidências contra ela e que ele pensa que ela inventou tudo para não ser descoberta. Jerônimo acredita que tudo nela é uma farsa. Renata então responde que nesse caso, Jerônimo também acha que seu amor é uma farsa. Ela afirma que seu coração não mente e diz que ele é um burro se não conseguiu perceber seu amor quando se entregou a ele. Ela se entristece ao saber que Jerônimo só se casou com ela para se vingar da morte de seu irmão, mas agora não vê razão para continuar ao seu lado. Ela espera que Jerônimo fique satisfeito acreditando que vingou a morte do irmão, já que não o quer mais em sua vida. Gonçalo informa a Josefina que Constanza e Honório estão se separando. Josefina, de maneira cínica, expressa surpresa e comenta que eles sempre foram um exemplo de casal a ser imitado. Adriana mostra a foto de Roberta e Renata ao garçom do bar e pergunta sobre Roberta. Ele confirma que Roberta costumava frequentar o bar com Rafael e afirma que Jerônimo estava paquerando as duas irmãs, deixando Adriana perplexa. Ao chegar em casa, Renata diz a Carlos que eles se enganaram ao pensar que ela era bonita e se dirige ao quarto. Jerônimo chega logo depois e explica a Carlos que Renata afirma que a namorada de Rafael era Roberta, admitindo que pela primeira vez teve dúvidas. Ele reflete que talvez a mulher que precise se vingar seja Roberta e não Renata. Josefina debocha de Constanza, afirmando que Honório a deixou porque ela foi descoberta com seu namoradinho. Ela garante que Constanza está longe de ser superior a ela, pois nunca manchou o sobrenome Monterrúbio. Lázaro leva a Aurora até o padre e pede que ele cuide bem dela. O padre informa que a Aurora ficará na casa paroquial até decidir o que fazer de sua vida. Carina fica com ciúmes ao ver a Aurora agradecendo Lázaro com um beijo no rosto por ter salvado sua vida. Renata chega à sala com sua mala e Jerônimo pergunta para onde ela vai. Ela responde que está deixando sua vida para sempre e devolve os anéis de casamento, jogando-os no chão e afirmando que aquele inferno chegou ao fim. Carlos pergunta se Jerônimo realmente permitirá que Renata vá embora, enquanto Matilde observa a cena. Jerônimo corre atrás de Renata, mas ela sai com Augusto. Ele diz a Carlos que Renata é uma esposa que não quer ficar com ele e que partiu com outro homem.